Olá, estamos em mais um Podfex, o podcast da Fex Educação, gerado aqui de Brasília, capital federal. E nós temos a honra de receber um convidado muito ilustre, né? Uma pessoa que tem um significado muito grande para o terceiro setor, para a educação, para a justiça, enfim, um personagem de Brasília que contribui sobremaneira para o desenvolvimento humano, social, profissional e, por que não, também acadêmico. Ele é procurador de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o MPDFT, exerceu os cargos de diretor-geral e procurador-geral de Justiça, também do Ministério Público, pós-doc, né, em Democracia e Direitos Humanos pelo Ius Gentium Conibraghi, Centro de Direitos Humanos, o IGC, de Coimbra, Portugal, doutor em Direito Constitucional pela Universidade Complutense de Madrid, na Espanha, coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisa Avançada do Terceiro Setor, o NEPATS, aqui de Brasília, professor da Faculdade ANASPS e da Faculdade Brasília, sendo atualmente procurador distrital dos Direitos do Cidadão e membro auxiliar do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. É autor, dentre outras obras, dos seguintes livros: Fundações, Associações e Entidades de Interesse Social, que já está na 12ª edição, editado pela editora editora Forense, Terceiro Setor, e o outro livro é o Terceiro Setor e Tributação, que já está no volume 11, pela editora Elevação. E Ministério Público e Estado Democrático de Direito, editora Brasília Jurídica. Eu estou falando do doutor José Eduardo Sabo Paes. Todo esse currículo nessa encarnação, doutor Sabo. Muito obrigado. Saiba que assim que recebi o seu convite, e hoje entrando, dando os primeiros passos na saída do elevador, eu falei, nossa, fico agradecido de ter sido lembrado. Né? Lembrado por uma faculdade que hoje trabalha de forma exponencial nesse mundo digital e, pelo que vi, desde a educação, de conhecer, de ser, de aprender, até no agronegócio. Eu falei, nossa, ele me chamou para fazer uma entrevista aqui, né? E eu nem sei sobre o que eu vou falar, né, para essa entrevista, porque na vida, e eu digo que o homem é o homem e suas circunstâncias, nós somos levados a fazer, ou levados a conhecer e a descobrir por caminhadas os mais diversos mundos. Não é? Isso me trouxe a Brasília, né, me trouxe ao Ministério Público, me trouxe na educação, e fez com que nós, né, até nos aproximássemos pela Faculdade Brasília, não é isso? Perfeitamente, doutor Sabo. Me permita falar assim, doutor Sabo, né? Nós é que agradecemos a sua honrosa presença. Eu também fiquei muito feliz quando o senhor prontamente aceitou o nosso convite. O senhor sabe que nós temos a estima e consideração pelo senhor é enorme. E por falar em Faculdade Brasília, daqui a pouco ele vai falar dessa construção também, que foi muito importante, mas eu gostaria que antes o senhor falasse um pouco o senhor com um currículo tão extenso, né, com uma contribuição tão vasta aí para o desenvolvimento da sociedade, em vários setores, né, as pessoas têm curiosidade em saber um pouco da sua história, né? O senhor, de onde o senhor veio, o que te trouxe para Brasília, como é que foi sua vida aqui na capital federal? Incrível. Essa cidade começou com a vinda do meu pai e da minha mãe. Né? Eu não tinha 4 anos de idade quando o meu pai veio para cá. Ele era militar e recebeu o convite para vir. Ele concordou imediatamente. Isso foi no ano de 1966. Caramba! Então, eu fui criado aqui, acompanhei essa cidade em todos os momentos, praticamente. E estudei sempre em escola pública. Sim. E consegui ingressar na UNB. Lá fiz o meu curso de Direito. Isso mudou a minha vida porque eu escutei uma palestra de um promotor de justiça. Eu falei, você promotor de justiça? Caramba! Fiz um primeiro concurso que também alterou a minha visão de mundo. Fiz um concurso para o Tribunal de Contas. Concurso dificílimo, um concurso que pagava muito pouco. Era um salário mínimo e meio. Caramba! Mas aí eu, estudante da UNB, tá,
me achava o máximo. Primeira prova, direito. Tirei uma nota péssima, 60. Com 60 você não passa em concurso nenhum. Segunda prova, contabilidade. Estou te contando essa historinha Sim. porque fiz o quê? Fiz um curso de contabilidade durante 5 meses. Caramba. Tirei a segunda maior nota do concurso, 87,5. Depois, português, gramática, eu sempre gostei de ler. Né? Quando eu pequeno era levado nas casas, eu ficava era lendo, não brincava, eu ficava era Caramba. lendo. Enfim, Tribunal de Contas, onde passei 6 anos, fui todos os cargos, inclusive diretor jurídico, presidente da associação, assessor do presidente. Isso fez com que eu utilizasse a contabilidade e acompanhasse obras, inclusive. Fiz um curso reduzido de engenharia civil. Sim. Tudo isso me ajudou, depois eu vou pontuar na minha carreira. Enfim, quando eu estava no máximo lá no Tribunal de Contas, estudei, passei no concurso para o Ministério Público, onde estou há 37 anos no Ministério Público do Distrito Federal, que eu escolhi. Já tinha estagiado nesse Ministério Público durante 2 anos, uma cidade distante aqui, Braslândia. E aí fiz a minha carreira no Ministério Público, de promotor de justiça substituto, de promotor de justiça, de procurador de justiça, secretário-geral, diretor-geral, conselheiro, procurador-geral. E hoje... O senhor passou, então, por todas as áreas do Ministério Público de Brasília? Passei por tudo, e isso foi muito significativo, porque há 8 anos eu já estou no 4º mandato como procurador de direito do cidadão. O que eu faço? Acompanho todas as políticas públicas na visão do que é necessário para o cidadão. Isso faz com que os 2 colegas que trabalham comigo e os outros tantos, mais de 30, possam ter um olhar para a educação, para a saúde, diversos pontos que a gente possa melhorar a execução da política pública. Perfeito. O senhor tem uma atuação destacadíssima, né? O senhor passou por todas as áreas do Ministério Público e sempre com um trabalho muito importante em cada área, né? Inclusive, na Covid, durante a Covid, o senhor foi o responsável pela comunicação com a sociedade, pelas informações essenciais, né? O controle, a liberação de vacinas e tudo mais. O senhor fez um trabalho brilhante ali, né? Eu acompanhei, eu já estava em Brasília e acompanhei de perto o seu trabalho ali. Professor Enildo, foi o trabalho mais desafiador da minha vida, sabe? Eu me dediquei ao máximo nos primeiros 4 meses. Eu não voltei para casa, tá? Eu fiquei responsável por todas as ações do Ministério Público, junto ao governo, na própria instituição, ao Poder Executivo local e federal. Tá? Isso foi assim muito significativo para mim. Me exigiu uma dedicação completa, inclusive ouvindo especialistas, participando de cada um dos momentos, fechamento, distribuição, aplicação de vacina. Isso foi importantíssimo na minha carreira. Isso fez com que eu tivesse uma outra visão de mundo, entendendo qual deveria ser a nossa postura e a postura que deveriam ter os cidadãos. Eu, então, estava no meu primeiro mandato de procurador dos direitos do cidadão. Isso fez com que eu tivesse, inclusive, a visão de que política pública deve ser feita com dados, com informações. E aí passei a dar uma atuação muito especial aos chamados mapas sociais. Sim. Ou seja, informações sobre saúde, educação, assistência, fazendo com que não só o poder público trabalhe com dados, inclusive utilizando PIs, utilizando ferramentas para que tanto o cidadão pudesse ter a informação certa e exata a respeito de um atendimento, localização de um aparelho de saúde, educação, Sim. Quem está trabalhando e tudo. E foi justamente na pandemia que eu senti essa necessidade de fazer com que nós tivéssemos informações técnicas para que o gestor tivesse as melhores decisões e os cidadãos tivessem os melhores caminhos para serem atendidos. Perfeito. Todo mundo há de se lembrar, né, que o momento foi muito tenso, né? Pressão de todos os lados, né? Pressão por vacina, pressão por tipo de vacina, pressão para entrega, enfim, uma controvérsia muito grande entre governo e sociedade, imprensa e tudo mais, e de repente,
e aquela entrevista coletiva, o senhor chegava e apaziguava tudo ali, falando com segurança, com propriedade, com inteligência emocional, com tudo. Então, o senhor, repito, né, por conhecê-lo, né, e por o senhor estar aqui na nossa presença, mas o senhor foi uma voz ali muito importante para apaziguar os ânimos e dar o norte ali para o desenvolvimento do trabalho que precisava ser feito para atender a população, né, doutor Sábio? Muito obrigado. Eu confesso que eu tinha informações e buscava as informações, porque era um processo que já se encontrava na Europa e com 4 meses de antecedência, nós já tínhamos uma ideia dos passos. Isso me ajudava também, ter informações tanto de Portugal, como da Hungria, como da Espanha e da Itália. Isso me ajudava. Sim. Segundo, também, porque os fenômenos se repetem. Sim. Né? E eu buscava atualizações a respeito do que já tinha acontecido no mundo a respeito. E também procurava falar com as pessoas diretamente para entender esse processo. Então, cada de fechamento da cidade, de uso de máscaras, de vacina, quais seriam as vacinas, de que composição, então eu procurava inclusive ter as informações dos especialistas, eu trazia eles para conversar comigo, para passar a informação certa. Agora, mesmo assim, nós ainda tínhamos dificuldades em razão de uma polarização extrema com relação a essa matéria. Mas, de toda forma, eu busquei, junto, repito, com os mais diversos setores, o melhor caminho para as decisões naquele momento. Isso meu amigo, foram 2 anos, Sim. Do início até o final, né? Acompanhando e monitorando e procurando a melhor. E eu, graças a Deus, eu mesmo só peguei Covid no finalzinho, né? Então pude trabalhar bem. Sim, perfeito. Mas a sua voz ali foi fundamental, né? O professor Sábio, ele tem uma característica, eu acho que também em função disso, que o senhor foi escolhido, né, para aquele momento, eu costumo chamar de o imperturbável, né? O senhor sempre chegava ali com uma voz serena, abalizada, atualizada e muito responsável para conter, né, aqueles ânimos todos e informar a população de forma correta, né? Então foi muito importante, realmente. Porque todas as pessoas, elas se acham no direito, elas têm primeira visão dos seus direitos, tá? E muitas vezes entendem que os seus direitos devem se sobrepor aos outros, e não é bem assim. Nós temos que ter um equilíbrio dos direitos e olhar as obrigações também, e pensar na coletividade. Então, por isso que as minhas mensagens sempre são assim, de maior equilíbrio, para dizer que nossos direitos devem ser atendidos, mas nós vivemos e convivemos num ambiente em que deve haver o respeito, deve haver a compreensão das necessidades de cada um de nós para que a gente possa seguir juntos. Né? Perfeito, muito bom. Doutor Sábio, o senhor tem um trabalho importantíssimo também para o terceiro setor, né? Eu já ouvi aí que o senhor é o papa do terceiro setor aí no Brasil, né? Inclusive com a publicação do livro, né, de fundações e associações, enfim, que apoia iniciativas para o terceiro setor. Gostaria que o senhor apresentasse o livro e comentasse sobre esse desafio aí que também consumiu dias e dias e noites, né, para poder ser concebido. Né? Esse livro aqui, você está me dando uma oportunidade, porque as pessoas conhecem o livro, mas Sim. não conhecem o autor. Sim, ou seja, esse podcast da FEX está me dando essa oportunidade. O livro azul, ou a Bíblia das Fundações e Associações, que ele é chamado assim, foi escrito por mim, né? Sábio. Porque isso acontece demais. As pessoas conhecem a obra, mas não conhecem o autor. Exato. Esse livro tem 26 anos. Tem a idade da minha filha. Caramba. 26 anos. Caramba. E tem uma história muito interessante. Funciona como uma Bíblia, né, para o terceiro setor. Porque ele é bastante completo. E ele surgiu de um pedido de um colega aqui. Eu, antes mesmo de me casar com a minha namorada, Sara, minha esposa, há 36 anos, nós tivemos assim um sonho: vamos estudar no exterior, vamos escolher um país, vamos fazer um curso. Nós escolhemos a Espanha, fizemos todos os cursos, a prova final do avançado, e mandamos cartas para as universidades espanholas. Eu estou falando
É porque eu estou falando de 1994. Por favor, mas é importantíssimo esse é, conhecimento. Mandamos cartas para as universidades e recebemos a primeira resposta da Universidade Autônoma de Barcelona. Não entendemos nada. Estava em catalão, a gente tinha estudado espanhol. Falei, nossa, vamos aguardar a segunda ou terceira. Recebemos a Universidade Complutense de Madrid nos aceitando no programa de mestrado inicialmente. Vamos. Sara, estou grávida. Vamos ou não vamos? Gente, e agora? Decisão difícil. Decisão difícil. Imagina, nós estamos falando numa época que não tinha aqui o computador, em 94, estava iniciando assim. Nós não tínhamos celulares. Aí, tudo bem. Fomos. A Sara, valente, batalhadora. E aí fomos para esse desafio. No final dos 2 anos, eu vi que, além do mestrado, interessante era fazer doutorado. Fiz a prova, entrei no doutorado. Sim. Um colega meu me pediu livros sobre fundações e associações. Eu comprei os livros. Eu conto essa história aqui. Comprei os livros e falei, nossa, há uma lacuna no direito brasileiro e no direito mundial a respeito da relação, ou das relações do Estado com a sociedade civil. Voltei em 96, fiquei 1 ano e meio escrevendo esse livro, lancei, e esse lançamento foi um sucesso. Mais de 200 livros vendidos, autografados e tudo. E eu pensei que ia acabar. De lá para cá foram edições, reedições, e o negócio é incrível. Porque, se me permite dizer... Já estamos na 12ª edição. Na 12ª, porque o livro, a obra, contém 5 livros. Sim. Uma parte das pessoas jurídicas, associações, fundações, organizações religiosas, sindicatos, confederações. Uma outra parte sobre terceiro setor, economia popular, economia social. Uma terceira parte, o terceiro livro, sobre associações. Sim. Tudo sobre associações. Sim. Do início, da autorização, do funcionamento até o final. Um 4º livro só sobre fundações. E um 5º, tudo que é comum entre essas pessoas jurídicas. Parte contábil, que me ajudou no Tribunal de Contas. Sim. Parte de direito do trabalho, empresarial, títulos, o CIP, tem título de utilidade pública, certificado. Isso fez com que a obra alcançasse uma outra estatura. E tem sido incrível, inclusive porque isso me ajuda em todas as formas de relacionamento. Não há, veja bem, professor Enilson, não há instituição pública que não tenha ao seu lado uma fundação ou uma associação. Sim. E, inclusive, no âmbito educacional, essa relação é muito forte porque muitas entidades são certificadas como entidades beneficentes, porque trabalham na área da educação, assistência, saúde. Então, esse livro tem uma interface incrível com o mundo atual, que é o mundo de relações públicas, relações privadas e relações com entidades que têm uma visão de interesse social. Com certeza. Aliás, aborda compliance também, né, professor Sábio? Exato. Porque é fundamental para qualquer instituição que recebe recurso governamental ter um compliance muito bem orientado, né? Então, por isso que esse livro é considerado a Bíblia do terceiro setor, porque tem essas orientações e fonte de consulta permanente, né? Posso dar um spoiler? Por favor. Esse semestre ainda eu vou lançar um livro, Compliance no terceiro setor. Compliance aplicado às entidades do terceiro setor. Estou escrevendo com a Raquel Grazioli, uma advogada de São Paulo, que já fez artigos comigo, justamente porque essa matéria é tão importante, compliance e integridade, como você sabe, aplica, né? Não só para as empresas, não só para a área empresarial, mas para a área pública e agora para o terceiro setor, no sentido de que nós devemos ter e fazer com que todos conheçam a instituição, para que todos aqueles colaboradores respeitem e interajam com ela, no sentido de que nada mais importante do que conhecermos a missão da entidade, seus valores, as suas finalidades e trabalharmos de acordo com to comply, fazendo com que tudo seja feito de acordo com o que deve ser feito com as normas externas e as normas internas, estatutos, regimentos que balizam a atuação da entidade. Perfeito, fundamental. Eu conheço dirigentes
de instituições em Brasília que tiveram que se afastar da atividade por desconhecer o compliance. Achavam que estavam fazendo de forma correta e erraram na prestação de contas e tiveram que se afastar da instituição. Isso é muito ruim, né? Então, a orientação, essa fonte de consulta é fundamental para que o dirigente possa se orientar corretamente, né, doutor Sábio? Com certeza. Hoje, a transparência é fundamental. Tá? Hoje, todos têm acesso a tudo. E o digital está forçando essa transparência também, né? Exatamente. Hoje nós vivemos num mundo de transformação digital, não só em termos de ferramentas, como de acesso, como de tecnologia. Excelente, excelente. Doutor Sábio, nessa vinda do senhor para Brasília, essa mudança de cidade, né, dos seus pais, naquele momento, claro que o senhor era uma criança, mas a partir do momento que o senhor começou a estudar e começou a avançar para a vida profissional, o senhor disse que já imaginou logo que seria advogado e seria promotor. Né? Mas o senhor imaginava que faria um trabalho dessa envergadura? Ou o senhor já imaginava que daria essa contribuição tão grande para o terceiro setor? Não, nunca, nunca. Na verdade, eu sempre gostei de me relacionar com as pessoas e com as instituições. Tá? Em igreja, fui presidente de grupo jovem, no centro acadêmico do direito, fui vice-presidente, e aí fui me moldando a essas tarefas, mas jamais imaginaria que poderia ter essa possibilidade de apresentar algo novo ou enviar uma mensagem diferente para a sociedade. Em nenhum momento isso passou pela minha cabeça, né? Porque as coisas foram acontecendo. Eu jamais imaginei que acabei sendo o diretor, o primeiro diretor-geral promotor de justiça. Os Ministérios Públicos do Brasil não tinham promotor de justiça como diretores gerais, eu fui escolhido. Né? Jamais imaginaria que pudesse ser procurador-geral. Inclusive, quando fui antes dos 40 anos. Né? Hoje os cabelos pisados já não estão me ajudando muito. Mas então, isso fez com que abrisse novos horizontes, porque eu percebi que haveria necessidade das instituições e a minha, digamos, a campanha ou o meu trabalho de visão do Ministério Público, já naquela época, era assim, Ministério Público Social, ao lado da sociedade, prestando contas para a sociedade. Inclusive fiz um evento para que todos os promotores saíssem dos seus gabinetes e atendessem embaixo do prédio a sociedade. Por quê? Porque eu falei, não, você tem que prestar conta do que você faz. Né? Veja bem, não tem nenhuma instituição que possa dispensar ou deixar de ser legitimada pela sociedade. Todas as instituições fazem alguma coisa para servir. Claro. Então, essa visão a gente tem que ter, isso que eu tenho dito para os colegas do Ministério Público, colegas do Judiciário. Gente, você tem que se apresentar junto à sociedade e mostrar aqui você veio. Perfeitamente, perfeitamente. Mostrar, além dos resultados, mostrar como eles estão sendo operados, né? Como estão sendo operacionalizados, porque existe aí todo um arcabouço legal, né? Para poder ser cumprido e atender as expectativas. Né? Sim. Mas como você disse, eu não tinha nem ideia do que poderia saber ou acontecer. Quer dizer, o marco na Espanha foi diferenciado. Uma visão maior nos direitos humanos, quando eu fiz há 5 anos atrás um pós-doutorado, isso também me ajudou muito nessa visão de governança. Eu gosto muito desse tema de governança, tenho falado muito. Tá? Eu tenho atuado menos na área acadêmica, mas a Faculdade de Brasília, que você acompanha em termos profissionais, em termos familiares, isso foi muito legal para mim, participar disso, desse sonho. Né? Isso tem 10 anos. Perfeito. E é um sonho sonhado que eu tenho uma pequena parcelazinha, mas eu vejo que é incrível, inclusive pelo trabalho social e de resgate de vidas que faz a Faculdade de Brasília, não só na área do direito, na área da enfermagem, em diversas áreas, na área de saúde. Isso é incrível porque eu acho que isso que é o diferencial, é você fazer a diferença na vida das pessoas
dando oportunidade para elas esse resgate de dignidade. Então, antes que você fale, eu quero dizer que fiquei muito emocionado alguns anos atrás, há 2 anos atrás, com a primeira turma de direito lá se formou lá em Santa Maria, aqui no Distrito Federal. Veja só, eu me lembro dos olhares dos pais, dos alunos, né, para essa alegria deles se fazerem advogados. Eu me lembro e até me emociono quando eu me formei também, vendo meus pais e as outras pessoas assim. Isso foi incrível, até porque em muitas famílias ter alguém formado em direito, ter um bacharel é algo único. E a Faculdade de Brasília dá isso em um campo em que os desafios são enormes. Perfeito. Mas só corrigindo aqui, a sua contribuição foi enorme. Vou aproveitar e contar aqui para as pessoas. A Faculdade de Brasília é um sonho antigo, né? Começou com meu irmão, Enaildo Viana, que já está em Brasília há mais de 30 anos, e tinha um projeto da Faculdade de Brasília, e no momento que decidiu que ia levar o projeto adiante, convidou o doutor Sábio, que já o conhecia, né? Sabia todo o valor, né, do professor Sábio, principalmente na área do direito, né, e também terceiro setor, tudo aquilo que nós já falamos aqui, convidou o doutor Sábio para contribuir na montagem do corpo docente, no projeto da faculdade como um todo, né, desde o PPC, o PDI, enfim, todos os documentos e toda a preparação para o credenciamento da faculdade junto ao MEC, né? Então o doutor Sábio foi peça fundamental para isso, nos ajudou sobremaneira para que tudo desse certo. E no dia 14 de julho agora, a faculdade já faz 8 anos, né? Faz 8 anos, que foi em 2018, o dia da fundação, e o doutor Sábio está conosco até hoje, né? Contribuindo decisivamente para o sucesso da Faculdade de Brasília. E da Faculdade de Brasília surgiu a FEX Educação, porque dentro da Faculdade de Brasília ela serviu de incubadora para credenciar uma nova instituição de ensino superior, que veio a ser hoje a FEX Educação. Então, doutor Sábio, o senhor tem uma contribuição importantíssima, tanto na Faculdade de Brasília quanto na FEX Educação, porque por isso que hoje nós estamos aqui conversando e falando dessa sua trajetória incrível. Quando eu disse no início do programa que eu fiquei muito agradecido pelo convite, é porque, ao conhecer primeiro o professor Enaildo e depois a lhe conhecer, eu percebi que vocês têm uma visão diferente, diferenciada no sentido de ter a certeza de que em qualquer atuação a educação é primordial e se faz com conhecimento para depois fazer essa passagem do conhecimento para fazer com que as pessoas vivam e convivam com esse conhecimento para que modifiquem suas vidas. Então, foi muito interessante os anos que convivi e ainda convivo com o seu irmão, né, e com Sim. os sonhos dele, né, e depois eu entendi que tanto você, sua filha, seus colegas, né, fazem esse diferencial porque apresentam novos caminhos, inclusive numa visão de corporação, porque hoje a educação ela deve ser, quanto mais especializada e integrada às necessidades das pessoas ou das corporações, ela consegue atingir as suas finalidades. Por isso é que, no mundo corporativo, a impressão que eu tenho é que o desenvolvimento das instituições ela se faz calcado nas necessidades das próprias instituições, porque você tem que apresentar para elas o que elas estão precisando e necessitando para se fazerem diferenciadas nesse mercado que é tão disputado. Perfeitamente. Desculpa. Aliás, eu queria só lembrar, doutor Sábio, que eu tive a honra também de ser seu aluno, né? Lá na Faculdade de Brasília, eu fiz o direito, né? Sou bacharel em direito, e aquela primeira turma que o senhor foi lá, eu estava lá também me formando, e foi uma alegria tê-lo lá como nosso paraninfo, naquela primeira turma lá na Faculdade de Brasília. É verdade, então, é verdade. Eu fui seu aluno numa disciplina em EAD. É verdade. Né? Incrível muito isso. Muito bom. O professor ele demora uma fração de segundos para se lembrar. O aluno jamais esquece. Nunca esquece. Aliás, o professor não tem como, né? São milhares, né? Milhares de alunos durante a vida, né? Professor, a Faculdade de FEX Educação, que eu já disse, né? Nasceu lá
é uma cria da Faculdade de Brasília. O nosso principal produto hoje é ajudar as empresas a estruturar a sua área de educação continuada. Então, a gente entra na empresa, pega toda a inteligência da empresa, os interesses, as necessidades, cria uma trilha básica de educação, que são os cursos livres, né? Desde o onboarding, né, do colaborador na empresa até o cargo mais alto, né, cursos básicos. Nós temos também o curso de gestão comercial, que a gente personaliza até 30% do conteúdo de acordo com o nicho de negócio, e também a criação de pós e MBA sob demanda, também atendendo os interesses da empresa. E a gente estrutura tudo isso numa universidade corporativa para que a empresa possa se posicionar como uma empresa realmente preocupada e que investe em educação. Como é que o senhor vê essa iniciativa de ajudar as empresas a melhorar a sua performance, a performance dos colaboradores, enfim, ajudar com que os resultados da empresa sejam alcançados através da educação? Eu vejo como essencial. Essencial porque eu entendo a educação calcada em pilares, né? O primeiro momento é o do próprio conhecimento, né? E esse conhecimento, em se tratando de um trabalho de educação corporativa, de educação continuada, ele deve se fazer com o conhecimento de acordo com as necessidades da entidade. Então, esse já é o primeiro ponto positivo. E o segundo pilar que eu vejo de educação é de servir. Ou seja, você tem que entender que você está servindo, fazendo algo para que apresente um resultado. Perfeito. Hoje não há instituição, ainda mais no mundo empresarial, que não viva ou se sobreviva sem um resultado. Então, claro, isso não existe. Né? E vocês, com a expertise, podem ajudar até com aquela capacitação. Isso tem sido fundamental. Na minha vida, meu amigo, eu não paro de estudar. Eu me capacito, eu não vou dizer que é diariamente, mas permanentemente. Assim, permanentemente. Por quê? Porque eu ainda me sinto em condições de aportar algo diferenciado para a sociedade. Então, eu me preparo todo dia. Eu estou sempre pronto para servir. Então, como é que eu vejo essa iniciativa da FEX, de toda a sua equipe? Eu vejo excelente, de forma excelente, porque novos caminhos têm que ser colocados. E a impressão que tenho nesses anos, pelos olhares, pelas conquistas das pessoas, pelos sentimentos, é que elas se sentem muito bem em ser capacitadas. Isso é vitória. E é vitória, veja bem, para alguém que tem 20 anos, para alguém que tem 50, 60, 70, eu sinto isso. Eu vejo que há sempre algo para oferecer. E se me permite dizer, eu creio que os gerentes, os líderes devem ter essa capacidade de moldar a sua equipe de acordo com as necessidades que tem, mas fazendo com que a equipe se capacite. Eu creio que todo mundo tem algo a oferecer, apenas você tem que resgatar aquilo que ele tem de bom, capacitando ele. Exatamente, estimulando, né? Estimulando. E o senhor falou em resultados, né? Os resultados imediatos que o nosso projeto apresenta para a empresa, quer dizer, o resultado que a implantação de uma universidade corporativa traz imediato, primeiro, redução de turnover, que é um problema geral, né? As empresas estão cada vez mais preocupadas com o turnover, que é alto, né? Então, nós imediatamente já tem uma redução de turnover, você tem uma economia financeira, porque você diminui as rescisões trabalhistas, né? E ainda o ganho de pertencimento do colaborador. Por quê? Porque ele vai receber um certificado de uma faculdade, credenciada pelo MEC. Então, isso muda o nível de pertencimento por parte do colaborador. Então, ele tem esse ganho econômico, ele tem esse ganho da satisfação do colaborador e a permanência longeva do colaborador na empresa, porque ele vê oportunidade de crescimento na carreira, porque tem uma educação continuada e estruturada para isso, né? Então, traz um benefício imediato para as empresas, que é o chamado ROI, né? Que hoje em dia tudo é ROI, né? Sim. É o ROI, tem que dar ROI, né? Então, esse é o ROI imediato que um projeto como o nosso oferece para as empresas, doutor Sábio. Isso é muito significativo, porque, como você disse, hoje as pessoas querem fazer parte de algo maior e que elas sejam
peças importantes. Todo mundo, eu vejo isso na Justiça como um todo, no Poder Judiciário, no Ministério Público, todos querem participar, ter a sua participação em um campo, em um projeto, em um momento. Eles querem ser parte da engrenagem, mas parte expressiva da engrenagem. E o que esse seu trabalho faz? Com que cada um se sinta parte e possa desenvolver e contribuir para o resultado final. Eu imagino que, inclusive, você tenha, e a FEX tenha tido e continue tendo sucesso, porque aporta e traz resultados importantes para as organizações. E até me atrevo a dizer, porque eu não conheço, organizações pequenas ou grandes em que você atua. Pequenas, médias e grandes, né? Uhum. E um detalhe interessante, doutor Sábio, que quando a gente faz o trabalho de diagnóstico, né, quando a gente começa a atuar na empresa, a gente faz uma imersão na empresa com as lideranças para extrair deles todo o know-how da empresa, porque em muitas empresas que nós chegamos, a empresa não tinha nada documentado. Então, se um profissional lá de 30 anos de trabalho se aposenta ou pede demissão, todo aquele conhecimento vai embora com a pessoa. Então, a gente entra captando todo esse conhecimento e transformando isso numa trilha educacional que passa a ser propriedade intelectual da empresa. Ou seja, a gente ajuda as empresas também a documentar o seu conhecimento. Pessoas, nós somos contemporâneos, né? Nós somos contemporâneos, e existe até um conceito hoje, tem até uma sigla em inglês, né, que é NOTE, New Older Living Trend, que é a nova tendência dos sessentões, né? E nós temos muito que contribuir, que colaborar, né, para essa moçada que está chegando, e a FEX também faz esse trabalho com essas lideranças, as pessoas que estão mais tempo na empresa, para poder estruturar esse conhecimento e transformar isso em ensino continuado para as empresas. Que bacana, não sabia, estou aprendendo hoje, e sem saber isso, sem ser aluno da FEX, há muitos anos, essa questão de memória foi importante para mim. Eu entendi que deveria conhecer o Ministério Público, e aí escrevi essa obra aqui, ó, Ministério Público, Estado Democrático de Direito. Sim, excelente, excelente. E aí a primeira parte da obra é compreender o Ministério Público. Sim. Que Ministério Público é esse? Onde é que surgiu? O que eles fazem? Quais antecedentes? Qual a história? E depois, até para entender essa questão de Ministério Público, Poder Executivo, Judiciário, Legislativo, quem faz, quem manda, aí eu fiz um estudo assim, ele é dependente ou independente? De que poder? Poder Judiciário, Ministério Público, ou ele tem que atuar de forma independente? Isso foi muito legal, me ajudou a vida inteira a compreender o Ministério Público. E agora, no ano passado, você deve se lembrar, eu fiz o lançamento de uma nova edição, até o pós-fácil, o prefácio do ministro pertence, o pós-fácil do ministro, na época presidente, o Barroso, Luiz Roberto Barroso, justamente para a gente entender. E hoje, como é que está esse ministério? Então, fica a dica, justamente porque, o que eu quero te dizer? Que dentro da instituição, a memória e o conhecimento é essencial, você tem que ter uma história para saber de onde você veio, o que você faz e como é que você está naquela instituição. Se perder isso, imagina ter que fazer tudo de novo. Então, essa documentação ela é fundamental, porque fica para propriedade intelectual do próprio órgão, né? Sim. Próprio órgão do Ministério Público e para as instituições, para jurídicas. E para vocês, o trabalho que vocês fazem por determinado momento, capacitam, depois vocês podem continuar por um tempo até sair, mas vocês vão deixar um legado, que eu estou entendendo. Né? Exatamente, esse é o legado. A gente deixa isso como legado, a propriedade vira propriedade intelectual da empresa, isso é fundamental. Bom, lembrando que os livros do Dr. Sábio nós vamos deixar na descrição, né, quando a gente publicar o podcast, também na legenda aí vai aparecer os canais de acesso para a obtenção dos livros, né, Dr. Sábio, que são fundamentais para qualquer instituição. O seu programa está dando a oportunidade para eles conhecerem as obras e o autor, né, para não confundir. Exatamente. Aliás, conhecer a obra e o autor é fundamental, porque de repente a pessoa está lendo o livro, o doutor José Eduardo Sabo Paz, ele pode até pesquisar no Google, se ele jogar no Google lá, ele vai achar um currículo extenso, né? Mas nada como ouvir, né, o autor falando das suas próprias obras. Né? Então, você sabe que eu gosto muito dessa parte e tenho falado reiteradamente. Você tem que
conhecer, atuar próximo às realidades. Tá? E essa é a tarefa, sim, de um juiz, essa tarefa, sim, de um promotor, é você aprender com quem faz, o que faz e o que está acontecendo. Você não pode ficar distante. Tá? Você tem que estar próximo. Por isso que, e eu vejo que a sua atuação, a atuação também da FEX, da Faculdade Brasília, inclusive, que é trabalhar com as realidades, conhecendo as realidades. Tá? Porque hoje a educação se faz, inclusive, com extensão, com projetos. Né? Você tem que conhecer e se inserir naquela comunidade. Muito legal. Não, isso é fundamental, porque vai fazer com que você vá enxergando as potencialidades, as necessidades, dificuldades e tudo, se preparando, né? Sim. O importante é estar preparado, né, doutor Sábio? O senhor é um homem que a gente observa que está sempre muito preparado para todas as tarefas, missões, né? Isso demanda um interesse de se dedicar na matéria, né? Demais, demais. E nos diversos campos. Eu vou te falar aqui uma história. O Brasil, e Brasília notadamente aqui, é um celeiro de manifestações. Aqui todo mundo se manifesta, todo mundo vem do Brasil todo para se manifestar aqui. Tá? Nós temos eventos cívicos, eventos culturais, eventos futebolísticos, e aí há alguns anos eu identifiquei a necessidade de trabalhar mais esse tema de forma integral e integrada. Então, uma parte do meu tempo eu me dediquei, inclusive nesses últimos anos, a fazer protocolos. Protocolo para 7 de setembro, 31 de dezembro, para jogo, né? Não importa se é do Flamengo, do Vasco, do Cruzeiro, não importa. Fazer com que haja, inclusive, uma integração entre todas as forças, todas as instituições, preparando a cidade e fazendo com que o cidadão entenda que é possível. Tem limites, tem obrigações, tem caminhos, tem trilhas, né? Para você ter essa relação e manifestação de liberdade, mas uma liberdade que seja acompanhada do respeito aos direitos de tantas outras pessoas. O senhor falou muito bem, né? Porque Brasília é sui generis, né? É uma cidade incrível. Primeiro porque todo mundo veio de algum lugar para cá, né? Os brasileiros já têm aí alguns milhões de brasilienses nativos, né? Mas a grande maioria veio de algum lugar, né? Então, e essa questão de ser capital federal, tombada pela Unesco, existe todo um movimento totalmente diferenciado, né? Então, criar essas normas e procedimentos para a capital federal é um desafio grande. Não, o desafio é enorme, porque aqui hoje nós somos mais de 3 milhões e 500 mil habitantes. É a metrópole que mais cresce no Brasil. E a nossa interface é que nós temos mais de 900 mil pessoas que entram e saem todo dia vindo do estado de Goiás. Então, veja só, olha só o desafio que nós temos para tratar políticas públicas de saúde, educação, de assistência. Né? E aqui, como você disse, todo mundo chega todo dia, todo ano aqui para desafios institucionais, desafios junto ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo, os mandatos, tudo. Então, aqui sempre vai ser um celeiro de oportunidades, mas a gente tem que fazer com que as oportunidades sejam para todos e que todos sejam atendidos. Então, é trabalhoso, é desafiador, mas a gente procura contribuir. Não, com certeza, e contribui muito. Doutor Sábio, o que o senhor vê futuro para o Ministério Público aqui do DF? Existe aí alguma novidade, alguma coisa que seria importante passar para a sociedade em relação à atuação do Ministério Público? Claro. O Ministério Público do DF tem uma atuação desafiadora porque ele se encontra e atua no DF. E o DF tem uma característica que nós estamos conversando sobre ela. Todas as pessoas querem vir em algum momento para a capital. E muitas que vêm aqui se estabelecem. Muitos que não estão aqui, estão em Minas e Goiás, vêm para cá também. Quer para passar o dia, quer para passar parte da semana. Então, os desafios do Ministério Público são enormes, porque ele tem que entender que os serviços que são prestados pelo governo local, em termos de segurança, de saúde e educação, não servem só às pessoas, aos cidadãos com residência aqui, com domicílio, mas aqueles que passam por aqui. Perfeito. Então, a cada momento, a gente tem um desafio de ter, por exemplo, um sistema prisional que seja
capaz de trazer segurança a todos, um sistema de saúde que seja capaz de se relacionar com o âmbito de Goiás. Eu estive lá na semana retrasada, junto com o secretário de saúde aqui, o secretário de lá, para ver como é que nós vamos aprimorar o atendimento dessas pessoas. Então, os desafios são enormes em diversas áreas. Como você disse, a cidade tombada, Sim. o patrimônio público é tombada, mas é imexível. Ou seja, quais são os limites que nós temos de tornar essa cidade, porque a cidade tem que ser viva, né? Sim. Tornar essa cidade viva e não estreitar os laços dela com os cidadãos e mantê-la, inclusive, nesse plano piloto que tem e uma interação com as outras cidades. Se me permite dizer, um desafio do Ministério Público é compreender que nós estamos numa metrópole. E essa metrópole tem crescido não só muito no centro, mas muito mais nas pontas dela. Nas cidades. Nas RAs. Né? Nossa, nas regiões administrativas são 35 cidades. Sim. Isso é muita coisa. E cada uma delas precisa de segurança, precisa de saúde. Então, esse é um desafio. Esse é um desafio grande. E, por fim, porque aqui nós estamos numa cidade de autoridades. Né? Sim. É muita autoridade. Exato. E todas elas, do Poder Legislativo, do Poder Executivo Federal, elas desejam um atendimento específico. Então, a nossa polícia militar, a nossa polícia civil, a nossa educação, a nossa saúde tem que atender elas também. Então, eu sinto esse desafio que se tem de cuidar, ou seja, e desse equilíbrio que tem um presidente da República e que tem um governador nessa relação. E até para que o nosso público entenda, o Ministério do DF tem um único procurador-geral, e foi o meu caso também, sim, que é eleito, passa por uma eleição e é nomeado pelo presidente da República. Sabia disso? Não sabia. Pois é. Nós somos os únicos estaduais, ou seja, no DF, que temos um orçamento federal. Então, sim, a nossa interação é com os dois lados. Por isso é que a gente acaba tendo um trânsito, não só com os poderes locais, mas com os poderes federais. Interessante isso, né? Muito interessante. Talvez por tudo isso seja o Ministério Público mais desafiador do Brasil, talvez seja o Distrito Federal. Não tem dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma, porque ele é muito sensível. Sim. É uma sensibilidade muito grande entre as relações do DF com as relações do federal. Por isso que os desafios são grandes do Ministério Público. Ou seja, se falta dinheiro para nós temos que pedir lá da União. Sim. E se eles têm problema com segurança, eles vêm reclamar da gente. Aqui, ei, não fez isso, não exatamente, fez aquilo. Cadê vocês? Né? Doutor Sabo, um prazer enorme recebê-lo aqui. Lembrando, voltando a falar da Faculdade de Brasília, né? Curioso é que eu era o diretor-geral da Faculdade de Brasília. Quando eu vim para Brasília, eu vim com essa missão, né? O Enaildo me incumbiu dessa tarefa, né, de ser o diretor-geral. E, ao mesmo tempo que eu era diretor-geral da faculdade, eu era aluno do Dr. Sabo no curso de Direito. Então, uma relação extraordinária, né? E eu me senti muito honrado de ter exercido essa função. Hoje eu estou me dedicando mais à FEX Educação, que é um projeto diferente, é importante, eu aprendi muito lá, aprendi muito com o senhor, né? Eu sempre o ouvia com muita atenção, né? Seus conselhos e as suas orientações lá, que são sempre muito bem-vindas, né? E foi muito útil para mim hoje estar atuando como diretor-geral da FEX Educação e sendo o host desse podcast aqui, tendo o prazer de receber o senhor aqui. Então, uma alegria enorme, né? Eu, mais uma vez, aí, deixo o senhor à vontade para dirigir suas palavras aí ao nosso pessoal, nosso público. Muito obrigado. Agradeço o convite, essa oportunidade que tive de falar um pouco sobre a minha vida. Eu que sou filho de um cearense, meu pai cearense, minha mãe gaúcha, e que conheço essas duas realidades, vim moldar o meu caráter, a minha personalidade aqui nessa cidade. Isso fez com que eu aprendesse e aprendo todo dia com as várias interseções. Quando lhe conheci, como fui entendendo a sua atuação, não só uma visão de São Paulo, que você tem, uma visão empreendedora, uma visão de negócio, né? Uma visão, depois você teve essa visão educacional junto com a parceria
junto com o seu irmão, junto com a família. Isso foi muito interessante. Agora, o mais desafiador ainda, eu queria encerrar com essas palavras, é que você se mostra como um exemplo para diversas gerações, porque você foi capaz de se capacitar, né, novamente, né, sentar num banco de escola, de enfrentar um dia a dia ou a noite, que é um desafio. Eu digo que as pessoas não podem, primeiro, se tolher ou se negar a novos desafios. E você fez isso, isso é um exemplo que deve ser dito para as pessoas, porque capacitação é tudo, formação é tudo, e o direito ele se mostra como uma ferramenta, né? Se mostra como uma ferramenta fundamental para calcar essa nossa atuação, ou a atuação de um cidadão no âmbito da sua vida, né? E digo que conhecer-se a si mesmo é o primeiro ponto, e conhecer onde estamos é o segundo, e fazer a diferença na instituição que nós pertencemos é o terceiro. Agora, você só faz diferença se alguém puder te ajudar, mostrando um caminho, mostrando as trilhas. E pelo que percebi hoje, né, a FEX tem feito isso, né? Apresentado trilhas para as empresas entenderem o potencial dos seus colaboradores para que eles façam mais, representem mais e possam ajudar ou a elas, empresas, no cumprimento da sua missão. Perfeito, doutor Sábio. Muito obrigado. Fico lisonjeado com suas palavras. Realmente é preciso muita dedicação quando você tem um objetivo, né? E aprendi também que o único órgão do corpo humano que quanto mais você usa, mais cresce, é justamente o cérebro. Então, por isso que você tem que continuar aprendendo, estudando sempre, porque você sempre pode acumular mais conhecimento e ajudar as pessoas, né, ao seu redor, né? E o senhor é um homem que ajuda muito, né, todo mundo que está ao seu redor, sempre solícito e sempre pronto para ajudar e colaborar. Recebemos aqui, então, o doutor José Eduardo Sabo Paes, procurador de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que também exerceu o cargo de diretor-geral e procurador-geral do Ministério Público do Distrito Federal e Território. Grande abraço, doutor Sabo, muito obrigado mais uma vez.